nossos ouvintes aqui do podcast Transcrição, continuando um pouco na nossa temática, né, de filmes de genética que envolvam temas de saúde e que também a gente aponta alguns aspectos sociais. O nosso podcast convidou para hoje conversar um pouquinho com a gente, né, Leonardo Leves, que é o roteirista do filme O Filho Eterno. E aí, como a gente comentou, né, é um filme muito importante e muito interessante, porque ele trata de um tema da síndrome de Down, que é um tema muito relevante e muito importante para todos nós. Então, Leonardo, a gente agradece a sua participação aqui, ficamos muito felizes, e a gente assim, já faz essa saudação inicial aí a você, e seja bem-vindo aqui. Obrigado. E é muito interessante assim, ser convidado por um filme que eu escrevi já há alguns anos, para um podcast que não é especificamente sobre cinema e que é sobre um assunto super relevante. Então, acho que vamos nessa. Leonardo, como foi assim o seu engajamento? Como foi a sua entrada no projeto para esse filme? Como é que tudo começou, né? Eu fui convidado pelo produtor do filme, né, o Rodrigo Teixeira, e era um livro que eu já tinha ouvido falar bastante, ganhou muitos prêmios, é um livro muito relevante, e eu adorei o livro, e era um livro que não era exatamente fácil de adaptar, porque ele era todo em primeira pessoa, tinha uma história que se passava durante muitos anos, e pareceu um livro interessante de ver o que dava para fazer também na forma do audiovisual. Aí eu escrevi, foi bem recebido, eu fiz alguns tratamentos, a história foi seguindo, foi melhorando, e uma hora foi filmado e, digamos que, ganhou o mundo. Deixou de ser algo que eu escrevi e virou algo do mundo. Isso é importante, né? Também saber que a gente faz algo e que ele tem um alcance que talvez até, não sei, você nem imagina que ele pode ter. Acho que isso é importante. É, Vamos falar um pouquinho desse aspecto, né? Então, a gente tem um livro que foi feito a adaptação para o filme. O que é que assim você poderia apontar que realmente vocês tentaram seguir em cima do que o livro aborda e o que é que realmente foi modificado? O que é que a gente pode ter aí de semelhanças e divergências em relação ao que estava escrito no livro? é um livro cuja história principal, cujo tema é essa relação de um pai com um filho que tem síndrome de Down, né? E, de certa forma, como ele demora para aceitar isso dentro dele, principalmente, mais do que em relação ao próprio filho. É um livro que acompanha muitos anos de vida desse pai, inclusive todos os estudos, se eu não me engano, vocês vão saber melhor do que eu aí, de síndrome de Down, eles vão meio que ele operava um pouco no escuro quando o filho nasceu em relação a que significava essa síndrome e tal, e ele acreditava numa série de possibilidades que o satisfaziam, como, por exemplo, a possibilidade de uma cura, a possibilidade de que o filho na cabeça dele fosse, aqui eu vou botar muitas aspas, porque isso daí é a base do personagem, não é o que eu acredito, que o filho pudesse ser alguém como ele, que ele considerava alguém com todas as suas, digamos, faculdades mentais, e de como ele vai aprendendo com o próprio filho que o filho na verdade, não é algo ruim, e é algo que, pelo contrário, faz ele aprender bastante sobre o que se pode ser, sobre a humanidade, sobre a vida, enfim. Então, o filho que, na verdade, é alguém que ele, a priori, não gostaria que fosse assim, vira alguém que ele percebe que ele pode aprender muita coisa. Mas tentamos manter, digamos, essa crise do personagem e esse sentimento de aprendizado que se dá ao longo da própria história e da própria vida. Foi uma adaptação que tentamos ser, de certa forma, fiéis ao que o livro era e representava, mas criando uma série de coisas para a própria história cinematográfica do audiovisual. É isso que você falou aí de como que o pai encara aquele primeiro momento, né, da descoberta, realmente é uma coisa que é um ponto extremamente importante. Eu já tive a oportunidade de assistir um documentário brasileiro chamado Do Luto à Luta, não sei se você conhece ele, Sim, sim. e assim, esse momento inicial caracteriza essa fase que a gente chama do luto, né? Porque às vezes é impactante. Eu até achei que o médico que aparece falando, né, para o casal sobre a situação da criança, ele foi até relativamente bem posicionado, assim, ele esclareceu e foi até calmo e tranquilo ao informar. Uhum. Claro que ele usa aquele termo mongolismo que hoje a gente já nem Sim. utiliza Era um mais. termo usado na época, exatamente.
e que tem um impacto, né, já com aquela expressão ela já é bastante impactante. E o filme traz um ator que inclusive ele é mais focado para um gênero de comédia. Então assim, quando vocês projetaram o roteiro, tinha realmente essa conexão com quem seria o ator? Como é que funciona um pouco isso? Ele não foi escrito já com o ator em mente, ele, assim, não tinha essa conexão direta, mas tinha um desejo que eu acho que balizou um pouco a escolha dele, que partiu ali do Paulo Macchini, que é o diretor, do Rodrigo, que era o produtor, de não, como já era uma história muito pesada, muito dramática, de chamar algum ator que conseguisse dar leveza àquela história. Não necessariamente que aumentasse o drama de uma história que já era muito dramática. Foi esse um pouco o sentido. E uma coisa assim que eu gostei muito também, né, que tem uma visão muito clara disso no filme, foi aliar a temática dessa história com a nossa seleção brasileira de futebol, né, os nossos encantos e desencantos envolvendo isso. Como é que foi isso, né? Como é que isso foi pensado na construção do filme? Porque ela casa perfeitamente, né, os diferentes momentos aí. Durante o livro, o nosso personagem principal que narra o livro, né, que é o pai, ele começa a perceber que ele tem uma conexão com o filho a partir do futebol. É uma coisa que conecta os dois. No caso do livro, se eu não me engano, era porque ambos torciam para o Atlético Paranaense. Na verdade, não era uma questão da seleção especificamente, mas o filho passa a decorar todos os jogadores do Atlético Paranaense, a colecionar figurinha, a saber, e ele começa a entender, ele entende, passa a entender muito bem o mecanismo do próprio jogo de futebol. Então o pai vê que o futebol pode ser ali um lugar não só de conexão emocional entre os dois, mas também um lugar de aprendizado do próprio filho. E, se eu não me engano, o livro acaba com uma reflexão sobre futebol. E quando eu fui adaptar o filme, né, eu pensei que eu precisava de algo que se conectasse com o espectador. Eu pensei, poxa, uma forma interessante de pegar esse futebol, que eu me conecto também, que eu sinto que o espectador brasileiro como um todo pode se conectar, que funciona no livro. Por que não pegar aquilo que era Atlético Paranaense e transformar em seleção brasileira e transformar em Copa do Mundo? E como tem uma história aí do filho, do pai que não aceita em relação ao pai que aceita, e o filho aí tinha uma idade ali entre 0 e me parecia 20 e poucos... Na história principal, 0 e 20 e poucos anos, mas eu pensei, acho que 0 e 12 anos pode ser uma idade interessante. Eu peguei um trauma, né, do Brasil, né, que foi o trauma de 82, para começar com o que deveria ser o nascimento do filho junto com o que deveria ser o título da melhor seleção brasileira de todos os tempos, que é a de 82, e eu peguei o trauma e terminei com uma conquista, digamos, que inclusive naquela época era inesperada, que é a de 94, então eu tentei marcar ali os momentos do filme com momentos de Copa do Mundo que para mim batiam emocionalmente com a própria história. Aí depois teve todo um longo trabalho, mas foi assim que aconteceu. E eu gostei muito, eu acho que tem até a experiência que eu lembro, né, que no final dessa Copa de 94, quando o Brasil ganha, né, tetra, tetra, então assim, realmente o povo foi para a rua, eu me lembro muito de eu ter Sim. ido até com meu irmão, acho bem representativo, aquela cena realmente foi bastante fiel ao que realmente aconteceu, muita gente na rua mesmo, acho que foi as primeiras vezes assim que eu vi no meu bairro assim, o povo nunca se encontrava e estava todo mundo na rua, fogos, aquela festa, realmente. Agora eu queria falar um pouquinho contigo a respeito de uma coisa que eu achei muito interessante na composição da história. Tem a ver com a parte mais técnica, um pouco onde até a genética aparece ali um pouquinho, que é quando a gente vê o contexto desse pai tentando entender o que é essa síndrome de Down. Então a gente vê, inclusive, assim, com detalhes, o cariótipo do filho, o resultado do cariótipo. A gente vê depois ele tentando buscar como se fosse assim uma forma de resolver aquela situação que ele considera um problema, né, do contexto. E a gente vê também que ele até encontra uma revista indicando uma clínica, né, que poderia ser feito uma espécie de um procedimento no sentido de melhorar o desempenho e a potencialidade daquele filho, né, que ele tanto agora está tentando já fazer um. Eu noto ali já um processo até de busca por uma conexão
tem também essa ideia dele tentar melhorar, mas no sentido de que ele já busca ali uma conexão, que eu acho que é importante também. Eh, Isso estava também no livro, isso foi uma adaptação? Como é que vocês encontraram aquela revista? Como é que vocês foram nessa direção? A clínica é no Rio de Janeiro mesmo? Existia ela realmente? O que é que você poderia falar um pouquinho para a gente? Quanto que foi realidade ali e ficção? O livro ele narra também um período temporal que se sabia menos sobre síndrome de Down, que tinha inclusive uma série de procedimentos muito pouco balizados na própria ciência, ou outros que eram baseados em novidades científicas da época, mas ainda experimentais, e nesse sentido ele buscava no próprio livro uma série de possibilidades, de alternativas. A gente, quando estava escrevendo o filme, também teve uma pesquisa, né? A gente foi atrás de médicos que são especialistas em síndrome de Down, passamos por uma espécie de consultoria. Então, na verdade, a gente pegou algumas coisas do livro. Se eu não me engano, essa clínica estava no livro sem nome. Ela é baseada numa clínica real no Rio de Janeiro. Assim, era uma época que as coisas aconteciam de uma forma que não acontece hoje. Nesse sentido, a gente está respeitando mais a ciência, mas ainda é um tabu, né? Ainda tem muitas questões. Então, assim, depois a gente entra num momento, né, de uma fase em que o personagem já está um pouco mais desiludido da vida, ele já não tem uma boa relação, aquele filho, ele já não realmente tem uma ciência de que não está se encaminhando naquela direção, naquela expectativa, né, do que ele tinha, e ele começa a viver uma vida meio que dupla, né? Ele já mora também numa outra cidade, tem um outro relacionamento com uma outra mulher, e se questiona realmente assim os valores do que ele está entendendo ou não. Eu noto ali um perfil muito de escritor também desse personagem, que também começa a viver muito essas emoções. Então, assim, eu queria até abrir aqui um espaço para entender um pouquinho como é que um roteirista consegue produzir algumas coisas. Ele sente tanto, às vezes, essas emoções e, às vezes, realmente é difícil de conter isso e dá uma vazão muito forte a essas emoções, ou como é que funciona um pouco isso para escritores e roteiristas nesses momentos assim que a gente tem que repensar muitas coisas da vida, né? Eu queria até entender um pouquinho isso. Respondendo isso um pouco com a própria história, né? Quando lá o filme começa, esse personagem está escrevendo ali, que já é um escritor, né? O que seria, me parece, o primeiro livro dele, que contava a própria história de ser pai. Vejo essa literatura como um lugar de fuga, na verdade. Um lugar que você pode viajar para outros mundos, ser outras pessoas, e não confrontar aquilo que você está vivendo naquele momento. E nesse sentido, você quando escreve, né, outros personagens, outras vidas que não são a sua, né, de alguma forma você acaba vivendo. Você tem que escrever diálogo, você acaba sentindo aquilo que o seu personagem sente. Então eu acho que esse encontro entre uma emoção que você acaba sentindo, um encontro entre algo que você acaba vivendo dentro de você, que é sempre uma diversão. Vocês tiveram que escrever um roteiro com falas, né, para um ator que tem síndrome de Down. Você tem como falar um pouquinho para a gente como foi esse processo? Vocês tinham algum cuidado mais especial? Se sabe se realmente o ator precisava de um apoio maior, ou ele conseguiu também ter alguma facilidade? Isso foi falado alguma coisa para vocês? Ele foi escrito, na verdade, obviamente pensando sempre foi pensado na ideia de chamar um ator com síndrome de Down. Sempre foi não só o desejo, mas eu acho que um princípio do próprio projeto, já que a ideia do próprio projeto é mostrar não só que, obviamente, são pessoas, mas que, nesse caso específico, certamente seria melhor do que ter um ator que não fosse, daria mais coisas do que um ator que não tivesse. E foi escrito, obviamente, um papel que não exigisse, a princípio, muitas falas decoradas, grandes trechos de texto, nada nesse sentido. Mas, assim, teve uma coisa que eu me surpreendi, que eu me arrependo, inclusive, em relação ao processo de escrita, porque, de fato, o ator lá, o Pedro Vinícius, ele trouxe muitas coisas. Ele não só muito carismático, como ele levava a história para lugares que eu não tinha previsto e que melhoravam a história. Trazia um lugar de emoção, de graça, de vida mesmo, que melhorava aquilo que estava no papel.
E eu sinto que eu escrevia, na época, era muito preso, era muito tipo uma lógica de um roteiro tradicional, que a fala tinha que ser, a princípio, certinha e tudo isso. E eu deveria, eu acho, ter escrito mais livre, porque ele poderia ter, me parece, criado mais em cima, se o texto fosse mais livre para ele criar em cima. Então, eu acho que foi vendo o filme e tal, foi um aprendizado para mim de escrita mesmo, que eu vi e falei, pô, dava para ter dado mais espaço e ter com isso aprendido mais de volta na própria história. Mas de qualquer forma, foi isso. Certas cenas muito marcadas não funcionavam muito bem, as cenas um pouco mais livres funcionavam melhor, e basicamente ele, quando tinha esse espaço ali no texto, melhorava aquilo que havia sido escrito sempre. Não, interessante, tá vendo como alguns personagens nos surpreendem, né? Isso, sempre. Uma coisa também assistindo o filme que me chamou muito a atenção foi o personagem da mãe, que, fazendo um paralelo ao livro, essa mãe pouco foi citada, né? O foco realmente é a questão do pai. E no filme a gente nota a presença da mãe, uma presença muito forte, né? A atriz, então, me dá aquela sensação de que para ela realmente o filho, ela trata o filho com o amor de mãe, independente de qualquer característica, né, que esse filho tem. Como é que foi a ideia de explorar a entrada da mãe como personagem e ela ocupando realmente, ela tem momentos assim que dá a impressão de que ela é a mãe até do próprio pai, no sentido de que ela o puxa, né, que o estimula a buscar uma reação àquela condição, que eu achei muito interessante. Como é que foi um pouco essa ideia da inclusão da mãe? O livro ele é de fato muito focado no pai, né? Só que a gente queria arranjar um jeito dela ser uma personagem, digamos, coadjuvante, mas que também tivesse sua força, também tivesse os seus dramas. Então, nesse sentido, ela faz um contraponto ao pai, contraponto dramático ao pai na história, mas tem aquele momento no meio do filme que tem um monólogo dela que ela conta de como foi para ela difícil com o próprio pai ausente, de certa forma, criar aquele filho, e que eu sinto que foi bem importante para a gente na história, porque mostra que, por mais que ela não seja a protagonista do filme, existe 1 milhão de coisas passando com ela que também, assim, ela mereceria um filme dela, que não é esse, mas que ela também tem suas questões, seus dramas, seus tudo. Então foi isso. Trabalhamos ela, tentando fazer ela o melhor personagem possível dentro do filme. Então, de fato, virou algo que o filme é diferente do livro nesse sentido. Certo. E agora sim, a gente já se aproximando mais da parte final do filme, tem um momento que, assim, eu conversei isso até um pouquinho com os nossos alunos, porque alguns viram com visões diferentes, que é o momento da virada, em que a gente começa, né, a ver uma mudança no comportamento desse pai. Então, assim, conversando com alguns estudantes, alguns apontaram, viu, eu achei que isso foi um pouco rápido, não dá para a gente entender. Claro que tem uma cena ali muito simbólica, né, quando o filho se perde, isso é bastante compreensível, né? Qualquer criança que se perde em qualquer lugar, isso deixa os pais bastante aflitos, mas aí queria que você falasse um pouquinho desse momento. Eu concordo que foi rápido, acho que de fato assim tiveram certas tentativas de roteiro tentar fazer uma progressão, né, no que eu chamaria de segundo ato, que é esse que o pai está fugindo, que ele já veria, enquanto ele foge, ele iria se transformando aos poucos para esse momento de perder o filho fosse, digamos, o fim de processo e não uma virada súbita como acaba parecendo. Então, mas a ideia era que ele ganhando autonomia, ele começaria a aprender com o filho, ainda que ele estivesse num lugar conflituoso, e no momento em que ele perde o filho, ele percebe que esse filho que ele rejeita, na verdade, ele não consegue viver sem. O que você realmente, como pessoa, sente em relação a esse filme? Essa temática que ele traz, você também como homem, né, que está ali representado, não sei se você tem filhos, mas com certeza todos nós tivemos os nossos pais, temos um Uhum. reflexo deles em nós. E assim, como que você entende isso? Esse filme traz uma importância também desse aspecto social, e qual é o impacto para cada um de nós como indivíduos nessa sociedade? Eu sinto que esse aprendizado com o outro que é diferente de você, é a graça da vida um pouco, e não um problema dela.
Então, nessa é a forma que eu vejo, mais ou menos, hoje em dia, talvez mais até hoje em dia do que na época, porque na época você não tem necessariamente, você está criando aquilo, mas você não tem todas as ferramentas para saber que você diz coisas ocultas que você não sabe que você está dizendo. Mas eu sinto que esse lugar de aprender com o outro, aprender com o diferente, só enriquece a vida. Não deveria querer que o outro seja a sua própria imagem e semelhança, não deveria ser um conflito, deveria ser o contrário, deveria ser um problema. Acho que foi bem posto aí. Leonardo, só para assim, você entender um pouquinho, né, a gente, dentro desse nosso projeto, a gente dividiu os nossos estudantes em equipes. Então, a gente tem uma equipe que faz a gravação do áudio, edição, a gente tem uma equipe que faz a comunicação e divulgação, a gente está com o projeto nas várias redes sociais, e a gente tem uma equipe que trabalha com roteiro. Então, o nosso podcast ele tem um roteiro, então os estudantes estão aprendendo a trabalhar e criar um roteiro. Aí, assim, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente como que é um pouco do trabalho do roteirista, até você pode pensar um pouco no filme, quanto tempo que foi essa produção toda, o que consumiu de você, como é que era um pouco a rotina de trabalho, e até alguma sugestão que você pode dar não só para o nosso grupo, mas para todo mundo que estiver nos ouvindo e que gostar de trabalhar um pouco com o roteiro, como é que foi isso? Primeiro, acho mó barato aí ter também gente trabalhando no roteiro do próprio podcast. Adoro essa ideia de interdisciplinaridade, assim, de misturando áreas e ferramentas para conseguir comunicar que vocês estão aí estudando e aprendendo, né? Muito legal. Eu nunca fiz um roteiro de podcast, assim, existem tipos de roteiro, né? Mas aí, falando da minha especialização, digamos, que é um roteiro de ficção, é sempre uma imersão no mundo das palavras, naturalmente, porque você escreve, então, uma imersão no mundo das palavras, mas em algum momento você se depara com o computador, com a página em branco, com o que quer que seja, e tem que preencher. É isso que você precisa fazer no fim. No fim das contas, você tem que preencher a página em branco. Exatamente, né? Pôr as ideias nesse nosso papel virtual, que é essa tela aí, Exatamente. maravilhoso. Assim, Leonardo, a gente já está finalizando, então, assim, eu queria também deixar um espaço, até se você quiser fazer um pequeno spoiler futuro para a gente, se você está trabalhando em algum novo projeto, que você possa comentar um pouquinho. E, assim, se você também quer deixar alguma sugestão para alguém, indicar alguma coisa, ou se alguém quer te acompanhar, te siga de alguma maneira, então deixar esse espaço aqui para você, falar alguma coisinha. Não, eu queria só, assim, agradecer aqui o convite, me pegou de surpresa, porque eu nunca me imaginei conversando com um departamento de genética de uma universidade pública. Adorei isso, adorei o convite. Enfim, o que eu estou escrevendo no momento, existe uma série hoje em dia, no universo audiovisual, se assina uma série de contratos de confidencialidade que não pode avisar, mas enfim, sigo aqui escrevendo coisas que eu espero que no futuro vocês assistam e aproveitando, né? Então, eu achei muito legal ter sido chamado para falar sobre um filme que eu escrevi há alguns anos, que foi feito já faz um tempo, e aproveitando que está na Netflix, né? Então, fica aí o convite para todo mundo que ainda não assistiu, para assistir aí O Filho Eterno. É um trabalho que eu tenho muito carinho, e também ler o livro, que é um livro ótimo. Dizer que eu adorei a conversa, adorei participar. Certo, eu quero dizer que eu parabenizo bastante, né, porque toda a passagem de um livro para a tela existe uma série de complicações, a gente, como leitores e espectadores, temos expectativas diferentes, se aquela obra vai estar contento de livros e como é que ela vai estar ali no visual. Sim. Então, parabenizar você, todo o grupo que também trabalhou no filme, e, assim, agradecer bastante, acho muito bom, assim, que você ficou satisfeito e saiba que a nossa ideia de projeto também é essa, né, que a universidade possa alcançar todos nós, somos todas sociedades e o conhecimento é trocado em vários aspectos, né, o que você falou aqui é uma ciência também que é muito importante, né, de como escrever, de como roteirizar, de como transformar isso também num audiovisual, então a gente também agradece bastante e parabeniza aí pelo trabalho.
queridos ouvintes, esta é a parte 2 do nosso episódio Genética na Sétima Arte. A equipe do podcast Transcrição agradece ao roteirista Leonardo Leves por conceder essa entrevista diretamente de São Paulo. E vocês já sabem, até o próximo episódio, pessoal. Podem ouvir o nosso podcast 1, 2, 3 vezes, quantas vocês quiserem.